Nós queremos cumprimentar a todos os que nos veem, nos ouvem, nos vários estados do Brasil e em cerca de 92 países do nosso planeta. Nós temos a satisfação de estarmos falando, já estamos em mais de 3.300 pessoas que participam da nossa página, e o nosso abraço carinhoso para todos. Convidamos você a ouvir mais uma mensagem da Palavra de Deus e compartilhar também com os seus amigos, os seus parentes, esta mensagem, para que todos recebam a sua porção da Palavra de Deus. Pois Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Hoje, o nosso texto de meditação. Antes disso, eu gostaria de pedir para você que nos ouve, que dê o seu like, a sua curtida, porque isso é importante para nós sabermos quantas pessoas mais ou menos estão nos ouvindo, medirmos o alcance dos nossos esforços. Isto para nós é importante. Pois bem, hoje a nossa meditação ela será na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 5, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Especialmente este verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Meus queridos, esta palavra que o apóstolo Paulo está dirigindo ao seu discípulo Timóteo, que na época em que Paulo escreveu era pastor, era o líder principal de uma forte igreja cristã localizada na cidade de Éfeso, uma cidade que contava com centenas de milhares de habitantes. E ele dando várias orientações nesta epístola, ele orienta sobre vários assuntos e finalmente ele fala sobre a oração. E ele recomenda então que a igreja, pastoreada por Timóteo, se dedique à oração. Há uma frase que diz que a oração é a alavanca que move os braços de Deus. E o Senhor Jesus disse: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E então o apóstolo Paulo recomenda para Timóteo que ele coloque a igreja para orar. A igreja significa o povo reunido de Deus. No tempo do Novo Testamento, quando se falava em igreja, não se estava referido a um prédio ou uma denominação com esse ou aquele nome. A palavra igreja significa uma reunião de pessoas, os chamados para fora. Então ele estava dizendo para que o rebanho de Cristo, a igreja, o povo de Deus, se colocasse em oração pelas autoridades, pelo povo, por todos. E ele diz assim, e ele diz então que se deveria orar, logicamente, a Deus, porque desde do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, tanto os judeus quanto os cristãos, quer judeus, quer gentios, só
tinham em sua mente que dever-se-ia orar a uma só pessoa, o Deus Criador dos céus e da terra, a mais nenhum outro. Isso está presente na famosa Shama Israel, em Deuteronômio capítulo 5, capítulo 6, verso 4, onde diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então toda a oração deve ser unicamente dirigida a Deus, e assim faziam os cristãos também. O próprio Senhor Jesus ensinou isso, quando ele lá em João 16, 23, ele disse: tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu vou-lo concederei. Então, o apóstolo Paulo diz que as nossas orações, seguindo a tradição judaica e aquilo que foi ensinado por Jesus, devem ser dirigidas a Deus. E olha que tinha gente boa que talvez, pelos critérios de hoje, poder-se-ia dirigir oração a eles. Há uma certa organização religiosa por aí que diz que se o fulano na sua vida tiver feito um milagre, já dá para colocar ele aí no rol daqueles a quem se pode fazer orações. Veja bem, no tempo de Paulo, ele já havia vivido Moisés, que fez pelo menos 15 milagres. Só lá nas pragas do Egito foram 10. Mais a abertura do Rio Vermelho, mais várias outras na Terra Prometida, bota uns 15 aí. Então não faltavam opções. Tinha Moisés, tinha Enoque, que foi levado aos céus antes de morrer, tinha um bocado de opções, mas eles oravam somente a Deus, porque assim eles foram ensinados e porque assim é o certo, diz o Antigo Testamento e diz o Novo. Pois bem, ele diz que nós devemos orar aqui somente a Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Meus queridos, essa palavra mediador, ela é importantíssima. No português, nós estamos falando aqui em português, é claro, como também lá em Angola, onde nós temos pessoas, em Portugal também temos alguns amigos, e vários outros países do mundo de língua portuguesa. Pois bem, a palavra mediador, no idioma português, significa uma pessoa que intervém entre as partes, uma pessoa que é um intermediário. Essa palavra mediador, ela vem da palavra grega. Como nós sabemos, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. E essa palavra grega é a palavra mesites, que significa um intermediário, um conciliador, aquele que faz a paz entre as partes, um intercessor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que há um só mediador, há um só intercessor entre Deus e os homens. Há um só que se coloca entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. E quem é este? Quem é este? No verso 5 diz: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia! E no verso 6 ele ainda continua dizendo assim: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Essa era a verdade que a igreja primitiva pregava. Esta é a verdade que a igreja continuou pregando durante os primeiros 100 anos, durante os segundos 200 anos, 300 anos, 400 anos depois de Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele intercede por nós. Só Ele nos faz a paz com Deus. Pois bem, irmãos, será que foi só o apóstolo Paulo que falou isso? Não. Houve o apóstolo Paulo, lembremos-nos de que ele foi o último dos apóstolos a converter-se. Ele viu Jesus já ressuscitado lá no caminho de Damasco. Mas houve um outro apóstolo que não só conheceu Jesus na carne, Jesus vivo,
como ele era muito amigo, ele ficou conhecido como o discípulo amado, porque ele costumava, nos banquetes, ele costumava colocar a sua cabeça no peito de Jesus. Considere-se que ele era muito novo, tanto que ele morreu quando tinha quase 100 anos, lá na ilha de Patmos. Então ele deveria ser muito jovem. Então ele era conhecido como o discípulo amado. E esse discípulo João, ele escreveu assim, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 1 e 2. Ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha aqui, meus queridos, mais um apóstolo, agora um bem chegado, um que conheceu Jesus na carne, durante 3 anos e meio andou com o mestre, viu o seu Senhor pendurado na cruz, viu o seu Senhor ressuscitado, viu o seu Senhor ser levado às alturas, e ele diz: se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. Aleluia. E eu pesquisei essa palavra advogado no grego, porque no grego, e essa palavra advogado é a palavra parakletos, que é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, e no grego significa, a palavra parakletos significa alguém chamado para ajudar, advogado, intercessor, alguém que defende. Ou seja, se nós pecarmos, nós temos um advogado, um paracleto, um defensor diante de Deus. Aleluia! E ele é mais do que habilitado por isso. E o texto diz Jesus Cristo, Paulo disse Jesus Cristo o homem. Isso nos mostra mais uma vez aquilo que nós já falamos na pregação passada. A bondade vem de cima. A salvação vem de Deus. A religião humana são os homens tentando fazer coisas boas para alcançar a Deus. O Evangelho é Deus fazendo, é Deus nos alcançando. Há um homem lá em cima, com marcas nas mãos e nos pés, com marcas nos lados. Há um homem que provou o pecado, que provou a ira de Deus por nós. Chama-se Jesus Cristo. Aleluia! E se nós pecarmos, nós temos um advogado. Por isso nós não precisamos que Paulo interceda por nós, que Maria interceda por nós, que Joaquim interceda por nós. Nós não precisamos. Primeiro porque eles não podem. Porque a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma. Eles estão lá no paraíso e não sabem de nada que está acontecendo aqui. Segundo lugar, porque nós já temos um advogado. Ele é mais do que suficiente. Agora você me pergunta, mas espera aí, Jesus Cristo então, se eu pecar, eu peço a Deus perdão e digo: Deus me perdoe porque Jesus Cristo morreu por mim. Mas e se eu quiser alguma coisa que não seja pecado? Aí a resposta também está na palavra de Deus. O próprio Jesus disse, Evangelho de João, novamente nosso amigo João, capítulo de número capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versos 23 e 24. Agora o próprio Senhor Jesus dizendo, ele diz assim: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele concederá para vocês, em meu nome, em nome de Jesus. Veja bem, não é em nome de Pedro, de Paulo, de Francisco ou de qualquer outro. Em meu nome, em nome de Jesus. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia! Você sabia que há na Bíblia mais de 8.000 promessas de Deus? Promessas
significa coisas que Deus resolveu fazer em favor de nós. Promessas de cura, de prosperidade, de satisfazer desejos do nosso coração, de nos dar uma vida melhor, de nos dar sabedoria para tomar decisões, de nos guiar à profissão certa, de nos livrar dos nossos inimigos. Há uma série de curar doenças. Tudo isso está à nossa disposição, porque Deus é bom. Deus é bom. E nós podemos pedir em nome de Jesus Cristo. Isso não é bom? Isso é maravilhoso. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Agora, você vai me perguntar, pastor, mas então como é que fica a questão? Eu fui ensinado que tem São Paulo, São Pedro, São João, São Jorge, a mãe de Jesus, esse e aquele, que eu posso fazer pedidos. Eu quero te dizer uma coisa, olha, eu respeito a sua igreja, seja ela qual for, mas o meu dever diante de Deus é pregar a palavra de Deus. Um dia eu vou estar diante de Deus, e você também, Você que me ouve aqui no Brasil, na África, na Europa, na Ásia, isso é certo, daqui a 10 anos, 20 anos, 80 anos ou 100 anos, nós vamos estar diante de Deus, e vai ser cobrada este dia. E eu preciso dizer a verdade. Em primeiro lugar, meus queridos, a verdade é essa. A Bíblia só nos autoriza a fazer nossas orações a Deus. E através de Jesus Cristo, Ele é o único caminho para Deus. Somente Ele. E por que somente Ele? Porque Ele disse, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja bem, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Há um cântico antigo que diz que todo caminho leva a Deus, só basta ser sincero. Mas se você pegar a estrada do Rio para Salvador, Porto Alegre não vai ver, mesmo se sincero for. O único caminho para Deus chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, meus queridos, o único caminho para Deus é este, Jesus Cristo. O que a sua congregação, igreja, organização ensinou não é da minha conta. A minha conta é pregar a palavra de Deus para você. Em segundo lugar, Hebreus capítulo 7, 25 diz assim: por isso também Ele pode salvar totalmente os que por Ele, Jesus Cristo, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por eles. E Romanos 8,4: quem os condenará? É Cristo Jesus quem os ressuscita. Muito bem, voltando àquela nossa pergunta. E a questão dos que me ensinaram, de que eu posso orar para são isso, são aquilo, são não sei quem. Em primeiro lugar, meu querido, a palavra santo no Novo Testamento significa separado. Aquele que é separado. E essa palavra já era usada no Antigo Testamento, quando Deus ordenou para o povo dele, o povo de Israel, que se santificasse. Você pode olhar lá em Deuteronômio 18, 10 e 11, onde a Bíblia diz que Deus chamou todo o povo de Israel e disse para que eles se santificassem, tirando do meio deles
os adivinhos, os necromantes, os médiuns e tudo aquilo que Deus não aprovava. E depois em Josué 3:5, onde Deus ia fazer um grande milagre, abrindo o rio Jordão e derrubando as muralhas de Jericó. E ele disse: santificai-vos para amanhã, porque o Senhor fará milagres diante de vós. Ele estava dizendo para eles se guardarem de certas coisas, não praticarem certas coisas erradas, porque Deus ia fazer maravilhas. E finalmente, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo e outros apóstolos escreviam para os crentes, aqueles que criam em Jesus Cristo, os cristãos, eles escreviam para pessoas que haviam recebido Jesus, e por isso elas foram santificadas, elas foram lavadas, elas eram cheias de pecado, mas quando elas invocaram Jesus, elas foram purificadas pelo sangue de Jesus, e o Espírito Santo as limpou. Santificar significa isso: limpou, purificou, santificou. E quando todas as vezes eles se dirigiram àquelas pessoas, chamando essas pessoas vivas de santos. Veja bem, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Ele está descrevendo, é óbvio, para pessoas vivas, dando várias instruções sobre oração, sobre como o patrão tratar o empregado o patrão, e ele chama essas pessoas de santos. Efésios capítulo 1, verso 1, Paulo aos santos que vivem em Efésio, olha, aos santos que vivem, não aos santos que já morreram. Colossenses 1, 2, Paulo aos santos que se encontram em Colossos. Leia a carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses e aos Filipenses e veja, ele está falando para pessoas que estão vivas. E finalmente em 1 Coríntios 16:1, o apóstolo Paulo está organizando uma coleta, e ele diz que ele está organizando uma coleta para os santos. Quem eram esses santos? Eram os crentes que estavam em Jerusalém, que estava passando uma seca terrível, e eles precisavam de ajuda, e as igrejas de outras regiões, elas estavam se organizando para fazer uma grande coleta e mandar ajuda para os crentes, para os cristãos lá daquela região, que eram chamados santos. Então ele organiza uma grande coleta de tudo quanto é tipo de alimento. Agora eu te faço uma pergunta: se os santos são aqueles que estão lá no céu, santo precisa de feijão, arroz, farinha, vinho, ovo? Meu querido, esse negócio de santo aí, que você aprendeu, foi declarado lá pelo ano 400, 500, por uma certa organização religiosa. Porque na Bíblia, santo é toda aquela pessoa que, sendo pecador, reconhece que é pecador, se arrepende e recebe a Jesus. Aí o Espírito Santo entra nessa pessoa, o sangue de Jesus purifica essa pessoa e ela é santificada. Por isso que o apóstolo Pedro disse assim: sede santos, como o Senhor é santo. Por isso que lá em Apocalipse, o autor do Apocalipse diz assim, olha, depois de falar de toda a sujeira do mundo, ele diz assim, olha, quem é sujo, suje-se mais, porque está acabando. Quem é santo, santifique-se mais, ou seja, fique vigilante na presença de Deus, porque Jesus está voltando. Meu querido, nosso objetivo não é falar mal de nenhuma igreja. Nosso objetivo é falar a verdade da palavra de Deus para você. Porque Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe.